Graças a Deus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu estou feliz com o Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Nós estamos ali em Franca também, com o mesmo propósito. Recebemos do nosso pastor presidente esse ano uma incumbência a nível geral, onde o tema para esse ano é discipulando, evangelizando, ou seja, evangelização e discipulado, o caminho para o crescimento. E nós vimos aqui também esse tema do campo aqui de Cássia, da Assembleia de Deus da Colheita, um tema muito sugestivo, e eu tenho certeza que Deus há de fazer grandes coisas durante esse ano, amém? Para que os irmãos venham prosperar de maneira poderosa, esse campo possa crescer e o nome do Senhor continua sendo glorificado, amém? Deus abençoe o pastor Elias pela confiança, o ministério. Estou feliz de rever aqui o pastor Edmar, ali de São João Batista do Glória, pastor Alisson, né? É muito bom poder compartilhar com os irmãos, poder estar juntos, os demais obreiros, né? Isso é motivo de alegria, porque nós que estamos trabalhando na obra, irmãos, nós precisamos desses momentos, amém? Queridos, eu quero convidar os irmãos, mesmo assentados, já foi feita uma leitura, mas eu quero compartilhar uma leitura com a igreja também, no segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, no capítulo 18, nós queremos falar nesta manhã acerca de liderança, né? Queremos falar sobre liderança e vamos escolher aqui este texto no capítulo 18 do livro do Êxodo, a partir do versículo de número, louvado seja o nome do Senhor, a partir do versículo 12, Êxodo capítulo 18, versículo 12. Então tomou Jetro, sogro de Moisés, holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés, diante de Deus. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo o sogro de Moisés tudo que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã e até a tarde? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus.
quando tem alguma coisa em questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, certamente desfalecerás, assim tu, como este povo que está contigo. O trabalho te é pesado demais, tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, e te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo diante de Deus, e leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Mas procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100 e chefes de 10. Julguem a este povo em todo o tempo, que a ti traga toda a causa grave, mas toda a causa pequena eles mesmos julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus assim ordenar, poderás então suportar a tensão, e também todo este povo irá em paz para o seu lugar. Moisés deu ouvidos à palavra de seu sogro e fez tudo o que lhe dissera. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui, meus irmãos, para nós falarmos sobre liderança. O que é liderança? Liderança é a arte de comandar pessoas, atraindo seguidores e influenciadores de forma positiva, observando a mentalidade e também o comportamento. Então a liderança, ela é a arte de comandar pessoas, de forma que um líder, ele comanda e ele automaticamente influencia. Qual então seria a função de um líder? Um líder deve distribuir tarefas para otimizar o trabalho de toda a equipe. Um líder deve valorizar a cada membro da equipe. Um líder deve estimular o comportamento, a confiança e ainda motivar alianças. Porque há um adágio popular que é muito verdadeiro, que ninguém consegue fazer nada sozinho. Então, queridos, quando nós vemos aqui, na leitura que foi feita, nós percebemos alguém que chega com propriedade e que vai se
se posicionar como um conselheiro de um grande líder. Nós vemos aqui que este conselheiro não era uma pessoa qualquer. E que nós precisamos, como líder que somos, nós estamos falando para líderes de um grande povo, líderes de departamento, líderes de congregação. Todos aqui somos líderes de lar. Então, essa palavra, ela é oportuna para cada um de nós. Mas a primeira coisa que nós precisamos observar, e que eu acredito que Moisés, ele teve o cuidado de observar, quem é que estava sugerindo este conselho para este grande líder chamado Moisés. O versículo que nós começamos a ler, o versículo de número 12, nós lemos que então tomou Jetro, o sogro de Moisés, holocaustos e sacrifícios para Deus. Quando a Bíblia nos orienta lá no capítulo, ou seja, lá no Salmo de número 1, a Bíblia diz que bem-aventurado o homem. Vamos ler, nós estamos em um momento diante da palavra de Deus, e precisamos exercitar essa conferência, conferindo, né? Olha o que diz a palavra de Deus. Porque nós temos visto muitos líderes que estão sendo aconselhados ou influenciados por aquilo que de fato não deveria acontecer. Mas a Bíblia diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que quem propôs um conselho para o grande líder chamado Moisés é Jetro. E quando ele propõe esse conselho, ele está se portando como um verdadeiro adorador. Ele está se portando como uma pessoa que serve o Deus vivo, uma vez que ele estava com holocaustos e sacrifícios para oferecer a Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, um líder também, muitas vezes ele sofre, ele muitas vezes é interpelado, ele muitas vezes ele é aconselhado, ele é influenciado. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender, que as influências que nós venhamos a sofrer, elas precisam passar pelo crivo de Deus, elas precisam ter a marca de Deus. E Jetro, quando ele percebe que há uma oportunidade para tecer um conselho, ele está indo adorar, ele está com o sacrifício nas mãos. E então a Bíblia, ela diz que este homem chamado Jetro, que a partir de agora ele será conhecido por todos os leitores da Bíblia como o Jetro conselheiro, como aquela pessoa que influenciou o grande líder chamado Moisés. Ele percebe que há uma necessidade, ele percebe que Moisés está afadigado, ele percebe que tudo que está sendo feito de maneira certa, mas os métodos estão sendo equivocados.
Então, Jetro ele chega e diz o seguinte para Moisés: olha, se me ouvires, e se Deus for contigo, eu lhe darei um conselho. A primeira coisa que Jetro começa, meus irmãos, a mostrar para Moisés, que a liderança era boa, que o trabalho que estava sendo feito para a glória de Deus, mas precisava sofrer algumas alterações. E ele então, ele diz: olha, Moisés, o que você está fazendo não é bom para ti, e não é bom também para os seus liderados. O povo está sofrendo, o povo está sendo castigado de forma involuntária. A liderança é boa, mas os métodos, eles precisam ser mudados. E essa, meus irmãos, essa percepção de Jetro, ela precisou chegar na vida de Moisés, e o líder Moisés, ele precisou, para receber aquela informação, ele precisou também ter o quê? Um coração humilde para receber. Ele precisou estar aberto, porque nós como líderes, nós somos aconselhados, nós somos sugestionados. Vira e mexe, meus irmãos, chega alguém até nós, a primeira coisa que nós precisamos: quem está me aconselhando serve a Deus, é uma pessoa que tem verdadeiramente o interesse pela obra do Senhor, então eu darei ouvidos. E a Bíblia diz que Moisés, então, ele vai ouvir as sugestões que Jetro começa então a dizer ao grande líder Moisés. E aqui nós vamos ver, meus irmãos, que a primeira coisa que Jetro começa a falar e que vai ser capaz de influenciar, perceba comigo aí o versículo de número 20. Versículo 20, Jetro diz o seguinte ao grande líder Moisés: ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Eu comecei, meus irmãos, a observar essa sugestão, e eu quero chamar essa colocação a que o grande conselheiro Jetro faz, como sendo Jetro está aconselhando a Moisés para fazer uma integração. Meus irmãos, e nós precisamos ser humildes para reconhecermos, muitas vezes, no trabalho do Senhor, nós temos falhado. Quando eu digo nós, eu chamo a responsabilidade a todos nós, dentro do âmbito da obra de Deus. Olha o que Jetro diz, olha, no versículo 20, ensina os estatutos e as leis, ou seja, ensina a base, ensina para eles as normas, ensina a eles tudo aquilo que eles precisam saber, ensina o caminho em que devem andar. Meus irmãos, e agora nós precisamos fazer uma analogia. Quantas pessoas que se convertem ao Evangelho, e nós já queremos integrá-las aos trabalhos da obra de Deus. Nós falamos, o irmão se converte, olha, a partir de hoje você vai tirar a oferta, a partir de hoje você vai ficar na porta, a partir de hoje você vai ser o líder. Nós, naquele afã, naquele desejo de que a obra cresça, de que o trabalho seja desenvolvido, muitas vezes nós falhamos,
Por quê? Porque nós não fazemos uma integração. Tem pessoas que são colocadas em determinadas funções, mas elas nem sabem o que fazer. E aqui, Jetro é o primeiro conselho que ele dá. Olha, ensina eles, ensina os estatutos. Primeira coisa, Jetro está falando, o crente precisa conhecer a Bíblia. O cooperador precisa saber o que ele vai fazer. O líder precisa saber qual de fato é a sua função. Olha, você vai dirigir uma congregação. O dirigente precisa saber. Olha, você vai ser o co-pastor da igreja. Quais são as suas atribuições? É dever do líder ensinar. Olha, você vai ser líder do ciclo de oração. Mas até onde a líder pode ir? Quais são as funções da líder? Olha, você vai ser a regente, a líder do louvor. Então Jetro está dizendo, olha, Jetro está ensinando, ensina os estatutos, ensina as leis, e faz-lhe saber o caminho em que deves andar, e a obra que devem fazer. E hoje, meus irmãos, essa capacitação aqui, nós não temos o direito de sair daqui e lidar com a obra de Deus antes, como nós lidávamos antes de ouvir essa palavra, este conselho que Jetro, ele deu a Moisés. Todas as vezes que nós formarmos uma equipe de cooperadores, nós precisaremos a partir de agora observar. Tá, o pastor Edmar vai colocar um líder de jovem. O líder de jovem deve saber qual será a sua função. Olha, a sua função é essa, o seu limite é esse, os caminhos que você vai trilhar são esses. Parece, meus irmãos, que, será que Moisés não sabia disso? Um grande líder, mas ele precisou ser aconselhado. Então, o primeiro conselho, faça uma integração. Coloque alguém para fazer algo, mas explique o que ele vai fazer. Nós temos errado muito, irmãos. Nós temos, muitas vezes, absorvido erros, e às vezes não dá para disciplinar, não dá para cobrar, porque alguém vai dizer, mas eu não fui, não me ensinaram, só me colocaram aqui, não me falaram quais seriam as minhas atribuições, as minhas funções. Mas seguimos aqui. Então, Jetro diz a ele, faça isso. Mas quem que eu vou colocar? E aí no versículo 21, Jetro vai dar uma lista de pré-requisitos. Mas procura dentre todo o povo homens. E aqui, meus irmãos, para nós aplicarmos na nossa conjuntura, esse homens aqui, hoje é no sentido genérico. Hoje é homens e mulheres. Naquela época, era somente para os homens. Mas procura dentre todo o povo homens capazes. O primeiro requisito, capacidade. Procura homens capazes. Pastor, mas será que Deus, ele tem pessoas capacitadas? Deus, ele tem pessoas capacitadas. Capacidade aqui, irmãos, não é simplesmente uma pessoa que tem todos
uma pessoa perfeita, não. Capacidade de obedecer, capacidade de ouvir, capacidade de esforçar-se, de dedicar-se, capacidade de ajudar, né? Tá lá, pastora Josiane, tem a sua equipe na ala feminina, lá na congregação em São João Batista do Glória. Ela vai procurar, porque, meus irmãos, líderes não se acham jogados, líder não está esbarrando, não, líderes precisam ser procurados. Quando Jetro diz, olha, procura, é porque você vai ter que procurar. Procura pessoas capazes, né? Será que essa pessoa ela não tem o perfil, mas ela tem capacidade de ouvir quando ela for aconselhada? Não, essa pessoa não ouve, então ela não passou no crivo. Essa pessoa tem capacidade de obedecer uma ordem, uma norma da igreja? Ela se submete ao regimento interno? Não, essa pessoa aqui, ela tem vários diplomas, é uma pessoa poliglota, é uma pessoa que possui, mas ela tem capacidade de obedecer? Não tem, então não passou no crivo. É isso que Jetro estava dizendo. Uma pessoa capaz. Segundo requisito, olha aí no versículo 21. Homens, pessoas capazes, tementes a Deus. Irmãos, se uma pessoa não teme a Deus, ela não vai temer a você, ela não vai te respeitar, ela não vai sujeitar, ela não vai respeitar a sua família, ela não vai respeitar a igreja, ela não vai respeitar a noiva do Cordeiro, ela não vai respeitar os visitantes, ela não vai respeitar as autoridades, ela vai colocar a igreja, a instituição, em dificuldades. E nós precisamos ter essa visão. Ah, pastor, mas só tem, é o que eu tenho para agora. Se a pessoa não teme a Deus, trabalha sozinho, continua sozinho, continua orando, continua crendo que Deus há de levantar no momento certo uma pessoa que tema a Deus para estar ao seu lado. Não se precipite. Nós, pastores, sempre ouvimos e reproduzimos essa ideia. Colocar alguém em uma função é fácil, né, Marita? Mas vai tirar depois. Vai tirar depois. Não é fácil. Então, a orientação de Jetro é essa: procura homens, pessoas que temam. E esse temer não é ter medo, esse temer é respeitar, esse temer é alinhar-se com a vontade de Deus. Esse temer ou esse temor é uma pessoa que fala a mesma língua de Deus, é uma pessoa que está alinhada, uma pessoa que tem coesão com as coisas e com a obra de Deus. Seguindo, meus irmãos, um outro requisito que é observado por Jetro: homens ou pessoas de verdade, pessoas de verdade, pessoas que falam a verdade, pessoas que andam na verdade, pessoas que prezam pela verdade, pessoas que as suas ações, elas estão ligadas, plugadas com a verdade.
Irmãos, na obra de Deus, a mentira não prevalece. Na obra de Deus, pessoas de mentira não funcionam. Pessoas que não andam com a verdade não prevalecem. Olha o que a Bíblia diz: aquele que usa de engano não prevalecerá, não ficará, não há de se manter na congregação dos justos. Não fica. Não fica, irmãos. O engano, ele é o marido da mentira. Não fica. Pode ter certeza, a pessoa pode ter posses, pode ter aparência, pode ter títulos, mas se não estiver com a verdade, se não andar na verdade, Jesus, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e ninguém vem a mim, ou seja, ninguém vai a Deus, ou vem a Deus, a não ser por mim. Então nós precisamos procurar pessoas de verdade, irmãos. Se a pessoa mentiu, se a vida da pessoa é uma mentira, se a pessoa vive no engano, ela não serve para compor o ministério da igreja. Não pode. Ela pode ser membro, ela pode ser um candidato a entrar no céu, ela pode ser uma pessoa a ser trabalhada pelas doutrinas bíblicas, e deve ser amada, deve ser cuidada, mas jamais deve pertencer ou participar do colegiado de membros do ministério, de cooperador. Ah, mas é só cooperador. Irmãos, cooperador é coisa séria. O que é que um cooperador faz? Ele coopera. Se ele coopera para o bem, mas se ele estiver na mentira, ele vai cooperar para o fracasso da igreja. Ele vai dar mau testemunho, ele vai prejudicar, ele vai influenciar aqueles que estão fazendo ou procurando, se esmerando para que o nome do Senhor seja glorificado. Então a preocupação de Jetro no tocante às prerrogativas, aos pré-requisitos, elas são de suma importância. Precisam ser pessoas de verdade, que aborreçam a avareza, que aborreçam a avareza. Meus irmãos, o que são pessoas que aborreçam a avareza? O que é uma pessoa avarenta? São pessoas que têm dificuldade, irmãos, para empreender na obra do Senhor. São pessoas avarentas, ou pessoas que não aborrecem a avareza, são aquelas pessoas que está vendo alguém contribuir financeiramente com a obra, mas elas não aborrecem, e quem não aborrece, ele favorece. Ele critica quem está abençoando a obra, ele questiona, ele coloca empecilho. Mas por que fazer um templo deste tamanho? Por que tanto luxo? Por que a igreja está comprando um ônibus para carregar os irmãos? Pessoas que não aborrecem a avareza, são pessoas propensas a trabalhar contra a administração da igreja. Meus irmãos, na obra de Deus, existem as pessoas apropriadas para cuidar das finanças da igreja. Lá na frente nós vamos falar disso. Existem as pessoas apropriadas para acompanhar, para fiscalizar, mas os demais devem fazer o quê? Devem amar e aborrecer a avareza. Como é que nós aborrecemos a avareza? Contribuindo, dando glória a Deus com as nossas primícias, sendo fiéis a Deus. Irmãos, a casa de Deus, as instituições, elas não
recebem incentivo do governo. A manutenção da casa de Deus, ela foi confiada aos seus membros. Membros estes, principalmente os líderes. Agora, nós não podemos admitir pessoas que não aborrecem a avareza figurarem como exemplos, figurarem como líderes, porque líderes são aqueles que comandam, que atraem seguidores, que influenciam de forma positiva. Como que um líder que não é, e aí nós precisamos falar sobre isso já no começo, como que teremos um líder que não é dizimista? Ele vai influenciar outros infiéis, ele vai atrair outros infiéis, ele vai, de forma positiva, influenciar comportamento de pessoas infiéis. Porque vão olhar para um líder que não é fiel e vão dizer: oh, mas se este líder, porque nós precisamos entender, irmãos, que por maior que seja a estrutura do exército, por maior que seja a estrutura da igreja, por maior que seja a estrutura da família, todos se conhecem. Todos se conhecem. Não tem nada obscuro no meio da igreja. Nós somos uma família, irmãos. Família, todos se conhecem. Aqui o grupo é um grupo grande, mas eu te garanto, alguém sabe se você é dizimista, alguém sabe se você não é, alguém sabe se você prega contra o dízimo. Então, Jetro está dizendo: olha, procura pessoas que aborreçam a avareza, procura pessoas que não lutam contra o progresso dessa obra. Precisa ser homens capazes, homens que aborreçam a avareza, ponha sobre eles, por chefes de 1000, chefes de 100 e chefes de 50, ou seja, e chefe de 10. Quando Jetro está sugerindo isso, sabe o que ele está dizendo? Os irmãos que são conferencistas na palavra, que estão conferindo, Jetro está dizendo o seguinte: olha, precisa ser homens que respeitam hierarquia, precisam ser homens que sujeitam ou que são subordinados. Quando ele diz, olha, chefes de 1000, evangelista Reinaldo, chefes de 100 e chefes de 10, chefias, subordinação, hierarquia. Eu me reporto ao chefe de 10. O chefe de 10 se reporta ao chefe de 100. O chefe de 100 se reporta e é subordinado ao chefe de 1000. Se nós não estivermos prontos a obedecer hierarquia, nós não servimos. Nós não servimos. Do ponto de vista de Jetro, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, como é difícil lidar com pessoas insubordinadas. Não é fácil. Elas fazem a gente sofrer. Como é difícil lidar com pessoas que não têm capacidade de ouvir, de obedecer, pessoas que não se esforçam. É horrível. Moisés já estava sofrendo, pastor Elias,
E Jetro chega com um conselho, mas ele está agora trazendo na direção de Deus o quê? A solução. E nós precisamos ser inteligentes para fazer as nossas escolhas. E nós precisamos entender, nós queremos o quê? Os líderes que estão aqui de congregação, o que você quer? Você quer ter um ano conturbado com os seus líderes? Ou seja, com as suas equipes? Ou você quer ter paz para trabalhar? Tudo está na sua mão. As escolhas quem vai fazer são os líderes, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Pastor, essa pessoa aqui não ouve, mas é uma pessoa boa. Se ela não te ouve, ela vai te dar problema. Olha, essa pessoa aqui, ela é uma bênção, ela é muito esperta, só que não é dizimista e prega contra o dízimo. Você precisa das finanças na sua igreja, então você vai ter problema. Porque você vai ter o quê? Você vai ter dentro da sua equipe alguém que está trabalhando contra o projeto que Deus colocou na sua mão para ser desenvolvido. Então depende de quem? Depende de você. Depende, pastor, mas está difícil. É difícil mesmo. Jetro diz, olha, vai ali que você acha não. Ele diz, olha, procura. Pesquise, ore, identifique. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, agora as horas passam rapidamente, é 10 e quanto o senhor falou, pastor? Primeiro período, irmãos. Nós vamos... Deixa eu terminar essa parte aqui então. Nós falamos de qualificações que nós precisamos procurar naqueles que vão integrar as equipes. Agora, a bem da verdade, os liderados também, as equipes, elas estão olhando, observando para os líderes. E agora nós vamos ver aqui alguns exemplos de líderes que são capazes de nos influenciar. Abra sua Bíblia aí, bem rapidinho, nós vamos encerrar esse primeiro período, observando pelo menos 5 líderes aqui. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, nós vemos um líder chamado Eliseu, um homem de Deus, um profeta, mas que também como profeta, uma vez ele foi liderado, mas neste momento ele figura como líder. Capítulo 6, do segundo livro dos Reis, diz o seguinte: disseram os filhos dos profetas a Eliseu: o lugar em que nós encontramos contigo é estreito demais para nós. Vamos até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos ali um lugar para habitarmos. Disse ele: pode ir, ide. Então um deles disse: serve-te de ires com os teus servos. E respondeu Eliseu: eu irei. E foi com eles. Então veja bem, irmãos, quando a equipe está afinada, quando estão todos buscando progresso, perceba que a percepção, ela não surge de um comando
do líder, do grande líder Eliseu. Não. Os seus liderados, a sua equipe, constatou que precisava de quê? De amplitude, de crescimento, precisava de ampliar, precisava de um templo maior. Irmãos, isso aqui é um retrato de uma equipe bem comandada, de uma equipe que tem liberdade para trabalhar, de uma equipe que tem visão, e visão de crescimento. Os liderados, a equipe chega para o seu líder: olha, nós precisamos fazer, nós faremos. E eles falam, eles se reportam ao seu líder, e o seu líder, ele aprova, e disse: pode ir, vocês têm liberdade, o que vocês estão sugerindo é bom para a obra, podeis fazer. E aqui, a equipe disse: não, mas nós gostaríamos que o Senhor nos acompanhasse. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos que Eliseu não vai fazer como Davi no dia da sua falência. Ele disse: eu vou com vocês. E perceba, se nós acompanharmos aqui o segmento dessa passagem, nesse mesmo dia, eles tiveram um grande problema nessa ida à beira do rio para buscar aquilo que eles estavam. Só que o líder estava junto deles. Meus irmãos, o líder é aquele que está junto com a sua equipe. Perceba que ele orientou, ele aprovou, mas ele estava junto. Então nós não podemos comandar à distância. É interessante que nós estejamos juntos com o rebanho, junto com a equipe. Outro líder que nós podemos aprender com ele é o grande líder, Abraão. Abraão, a sua equipe podia contar com a sua intercessão junto a Deus. Isso aqui é muito importante. Nós queremos resultado, todo líder quer resultado, todo líder quer resultado. O pastor Alisson, ele delega tarefas a alguma equipe, ele espera o quê? Resultado. Ele não coloca alguém para dar trabalho, olha, eu estou procurando aqui alguém para me dar trabalho, não. Ele coloca alguém para quê? Para contribuir com o crescimento da congregação na Grande Passos. Mas ele deve saber que aquela equipe conta com a sua intercessão. A minha esposa sempre lembra: Júlio, nós precisamos orar. Nós precisamos orar pelos irmãos. Porque, irmãos, se nós formos procurar defeitos, todos nós temos. Todo mundo tem problema. Mas quando nós colocamos, o pastor diz que tem gente que coloca Ray-Ban na igreja, né, pastor? Mas quando nós utilizamos a ótica de Deus, da misericórdia, da compreensão e da intercessão, a nossa equipe vai bem. Porque a bênção do líder, irmãos, é muito importante. Pastor, olha, nós estamos saindo para evangelizar. Se o pastor não pode ir, irmãos, vão debaixo da paz. Vamos fazer uma oração. Nós temos essa... Eu sempre falo com a igreja: irmãos, vão viajar, por favor, não viaja sem comunicar ao pastor. Eu quero interceder. A irmã fica gestante, irmãs estão gestantes, vem aqui, nós vamos orar. Pastor, nós vamos fazer tal trabalho, vamos orar. A oração, irmãos, do líder, ela é importante. A intercessão de um líder, a intercessão de um pai, a intercessão de
do versículo 23 ao 33, nós vamos ver Abraão intercedendo. Depois nós vamos ver o líder Neemias, um líder que perseverava e estava focado. Nós precisamos de foco, irmãos. Pode ter certeza que todo trabalho, toda tarefa, todo desafio, nós precisamos para vencer, para chegar até o fim, perseverança e foco. Vai ter muitas pessoas para te tirar, para tentar tirar o seu foco. Pastor, isso aqui será que não era de outro jeito? Não, irmãos, nós oramos, vamos até o fim. Pastor, mas será que o tema não teria que ser outro? Não, se Deus falou que é resgate, vamos até o fim. E é interessante, irmãos, que o foco, ele precisa em todas as lideranças. Muitos vão tentar tirar o seu foco. Olha, o nosso foco agora, a nossa visão do líder, do departamento de grupos familiares, é ganhar almas. Então, vai evangelizar, vai clamar, pega folheto, faça obra, marca culto, porque Deus há de dar vitória. Mas vai alguém chegar, te chamar, olha, essa semana vamos orar no monte, vamos cancelar essa semana o culto. Você diga, não, Deus falou comigo, a tarefa que me foi entregue é essa, eu preciso de foco. Neemias, quando foi reconstruir, alguém tentou tirar do foco, alguém tentou chamar a atenção dele, e não foi por uma, foram por várias vezes, reiteradas vezes, tentaram tirar o foco de Neemias, do líder, daquela expedição, da reconstrução dos muros, ou do muro, mas ele disse não, eu não posso, eu estou envolvido com uma grande obra. Irmãos, não deixa ninguém tirar o seu foco. Líder, não deixa ninguém tirar o seu foco. Vai até o fim, persevera, esteja focado, porque Deus há de te dar vitória. Aleluias. Depois nós vemos Josué, irmãos. Josué, uma marca da liderança de Josué. Convicção, irmãos. Convicção. Grave isso no seu coração. Convicção. Nós precisamos estar convictos. Na ética do jornalista tem uma frase, um artigo que me chama a atenção. Está escrito assim, olha, a força do discurso está na convicção do orador. A força do líder está na sua convicção. Seja convicto. Convicto da sua fé. Convicto que você está no caminho certo, convicto que Deus vai te dar vitória, convicto na sua chamada, foi Deus que te chamou. Quando todos os liderados, ou quase todos, estavam esmorecendo, alguns pensando em voltar atrás, Josué se levanta com uma palavra de convicção. Em outras palavras, ele diz, olha, vocês eu não sei, mas eu e a minha casa já decidimos, nós estamos convictos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que a sua liderança possa dizer isso, olha, vocês eu não sei, mas eu e a minha casa, eu e a minha equipe, eu e aqueles que estão marchando comigo, nós serviremos ao Senhor e o nome do Senhor será glorificado. Nós vamos até o fim. Convicção, irmãos. Ah, mas será que? Não será não, foi Deus que nos chamou. E depois, integridade. Integridade é algo inegociável, algo atemporal, algo incondicional. A nossa integridade, irmãos, ela não pode ser negociada. A nossa integridade,
Lembra quando Jó tudo depunha contra a sua liderança? Não tem mais dinheiro, poder aquisitivo zero, não tem mais influência social, os seus amigos se foram, não tem mais o respeito da família, porque a família só ficou a esposa, e a esposa também já começa a se portar como uma louca, já sugere que ele despreze a Deus. Mas Jó se mantém íntegro, integridade. Pastor, está todo mundo fazendo assim, por que a nossa igreja não pode? Nós somos íntegros. Por que a nossa equipe não pode? Como diz aquela pregadora, Camila Barros, nós não somos todo mundo, irmãos. Nós somos uma equipe chamada por Deus. Nós precisamos manter a integridade, nós somos íntegros. Nós não negociamos a nossa fé. Nós não podemos negociar os nossos costumes. Nós precisamos continuar de maneira íntegra. Amém? E aqui eu encerro essa primeira parte. Depois nós vamos bem rapidamente para a segunda parte. Amém? Agora nós falamos daquilo que precisamos fazer. Como precisamos nos comportar? A segunda parte nós vamos falar como nós não devemos nos comportar. Amém? Amém, irmãos? Irmãos, vamos retornar então. Teve um pequeno incidente, né? Ficamos presos ali. Mas olha, nós temos alguns minutos ali para nós falarmos os 10 nunca do ministro. Eu vou ler, irmãos, para nós ganharmos tempo. Muitos pastores e líderes vivem pescando em aquário. Mas nós nunca devemos tecer convite a membros de outras igrejas a filiarem a nós, para se tornarem membros de nossas igrejas. Eticamente, isso é um grande erro, pois além de causar problemas de relacionamento com os colegas pastores, produzirá questões de relacionamentos também entre as igrejas. Por outro lado, a palavra nos orienta a não abandonarmos a nossa congregação. Hebreus 10 e 25. E quando você convida alguém para fazer isso e filiar-se à sua igreja, estará indo contra a Bíblia. Além disso, pode-se verificar que os membros que ficam saltando de igreja em igreja não têm um compromisso sério com Deus e nem com a igreja local. Normalmente, só causam problemas quando são convidados para ser membros de sua igreja. Eles trarão problemas para a sua comunidade. Então isso aqui é interessante, nunca convidar pessoas que já estão integradas em algum trabalho para participar da sua igreja. Porque se a pessoa não é fiel àquela igreja que pertence, vindo para a sua, pode ter certeza, ela vai te trazer problema, porque pessoas sérias e firmes, geralmente, elas não ficam pulando de comunidade em comunidade. É bem verdade que para cada momento, para cada lugar específico, Deus tem um povo.
Agora, se a pessoa não pertence a nenhuma congregação, a nenhum trabalho, aí sim, há um campo, há uma seara pronta a ser explorada. Agora, comprarmos briga com outros líderes, convidando pessoas que já estão firmes, isso nunca deve acontecer. Esse é o primeiro nunca do ministro. E nós, como estamos com o tempo resumido, nós vamos ser rápidos. Amém? O segundo nunca, nunca tomar partido numa questão sem ouvir os dois lados. Isso é muito comum, né? O pastor, o líder de uma equipe, de uma igreja, de um departamento, ele ouvir, a pessoa tem um problema e te procura, e você ouve a primeira pessoa e já toma um partido. Não, é por aqui que eu vou. Isso não é bom, né? Então, esse é um problema delicado. Muitos pastores se enredam em questões ministeriais porque, ao ouvirem um grupo, uma facção que apresenta uma causa, já tomam logo partido em defesa desse lado, sem ouvir o outro. É muito importante saber como tratar as questões de relacionamento entre os membros da igreja, sem tomar partido, julgando a causa à luz da Bíblia, a palavra de Deus. Nós que somos pastores, dirigentes, né? Por exemplo, chega um casal, ou chega um dos cônjuges, apresentando um problema. Nós já não podemos, nós não devemos tomar partido sem ouvir o outro cônjuge, separado, e depois ouvir os dois juntos, para depois fazer um juízo de valor e apresentar à igreja, ou até mesmo uma solução para o casal. Porque nós precisamos ser inteligentes, irmãos. Isso falando de questões conjugais, mas uma questão de grupo, chega uma parte, ou chega um grupo e apresenta uma causa. O pastor, o líder, tem que tomar um cuidado muito grande, não dar a sua opinião. Ele diz: olha, eu vou ouvir a outra parte, depois a gente volta a conversar. Porque muitas vezes uma facção, um grupo chega, coloca uma situação, se o pastor, se o líder, ele já emite uma opinião, aquele grupo já sai dali dizendo: olha, o pastor falou que vai fazer isso, o pastor diz que vai tomar essa posição. É nesse ponto que nós devemos ser prudentes. Chegou uma causa, olha, vamos analisar e depois a gente conversa. Terceiro nunca deixe de pregar a palavra com medo de ofender as pessoas, né? Ou seja, pregue a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, prega, exorta, repreende com toda a longanimidade e ensino. Alguns pastores não falam sobre determinados assuntos com medo de ofender as pessoas. Isso é pecado. Pregue a palavra de Deus com autoridade e deixe os resultados na mão de Deus, sem se importar se alguém irá gostar ou não. Quando a palavra for pregada e alguém não gostar, diga: eu fui somente o mensageiro. Quem mandou a mensagem foi Deus. Reclame com Ele. Há pastores que não falam sobre finanças, com medo do povo sair da igreja. Pessoalmente, prefiro que os avarentos, não permaneçam, porque eles não são salvos, conforme diz o texto de Efésios 5:5. Bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino
de Cristo e de Deus. Às vezes, quando uma pessoa sai da igreja, é mais lucro do que a perda, pois, infelizmente, há muito joio como instrumento de Satanás para perturbar e atrapalhar o avanço da congregação. Irmãos, não somos nós que estamos falando, que estamos exercendo juízo, mas é o texto que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5. Olha aí, novamente falando acerca da avareza. Pois bem sabeis que nenhum devasso ou impuro, né? E nós não devemos, irmãos, tolerar a impureza, né? As práticas devassas, conforme, e nem a avareza, o qual é idolatria. Não, ou seja, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, nós não podemos ficar com medo de pregar, irmãos. Ah, mas se eu pregar essa palavra, é bem verdade que nós precisamos ter sabedoria para expressar as palavras. Mas o que a palavra de Deus condena, não somos nós os líderes que vamos descondenar, até porque a palavra não é nossa. E também a respeito do efeito que a palavra vai surtir, não depende de nós. Nós somos como um rádio, como um aparelho, né? Nós somos somente aquele que transmite, né? Nós somos somente aquele que transmite, e não precisamos ficar com medo, irmãos. Se é palavra de Deus, pregue a palavra. Se você tiver com medo, leia a palavra, comente a palavra na sua, faça uma exegese daquela palavra com fidelidade, e não se preocupe com o cumprimento. Não se preocupa também se alguém, então nunca deixe de pregar a palavra com medo de ofender as pessoas. Agora, nós não podemos abusar, né, irmãos? Nós não podemos abusar. Tudo que for fora da palavra é heresia, é pretexto. Então, nós precisamos ficar com a palavra. 4, nunca use o púlpito para atacar pessoas ou descarregar as suas ansiedades e preocupações pessoais. Isso aqui nós precisamos ter um cuidado muito grande, né? Porque todo líder, ele tem as suas preocupações pessoais, as suas frustrações, as suas decepções, mas nós precisamos ter temor, irmãos. Quando Jetro aconselhou para que a pessoa tenha o temor de Deus, porque isso aqui, irmãos, isso aqui pode causar saúde, mas também pode causar morte. Então devemos ter um cuidado, para não usar o púlpito para atacar pessoas. O púlpito da igreja é um lugar reservado para a pregação da palavra de Deus e orientação espiritual dos crentes. Há pastores que utilizam com motivações e interesses pessoais. Isso é pecado, pois essa não é uma tribuna destinada a qualquer uso, que não seja respaldado pela autoridade conferida por Deus. Amém? O 5, nunca fale sobre experiências de aconselhamento sem autorização. Eu vou lá na casa do presbítero, me permita, presbítero Cristiano, e eu faço um aconselhamento, e ele me conta uma experiência. Aí eu chego no culto de ensino, tudo que aconteceu lá, eu falo no púlpito, e falo sem autorização dele, e às vezes até uso o nome ou a figura do presbítero Cristiano. Nunca eu devo fazer isso, nem aqui em Cássia, nem lá em Franca, nem lá em Passos, nem lá em São João Batista do Glória, nem em lugar nenhum, né? Olha aqui a orientação.
Se você teve uma experiência bem-sucedida, isso aqui nós não estamos falando de coisas que foram experiências mal-sucedidas, não. O irmão comprou o sítio vizinho que ele queria. Glória a Deus, a Marita está dando glória a Deus. Até para isso, irmãos, para mim contar essa bênção acerca da vida dele, ele precisa me autorizar. Porque às vezes ele não quer que a igreja tome conhecimento. Às vezes ele não quer que os seus parentes tomem conhecimento. Olha, pastor Edmar acabou de comprar uma mansão com piscina. Às vezes ele não quer, irmãos, que o pastor Aros fica sabendo, para dar um mergulho lá, né? Então, para mim comentar naquele testemunho, naquele aconselhamento, eu tenho que ter prévia autorização. E às vezes nós erramos. Irmãos, eu confesso, eu já cometi gafe nesse aspecto. Fui repreendido, mas aprendi. Eu já fiz isso. Não foi, irmã? Não, pastor, não fala isso. E não era nada assim negativo, era coisa positiva, mas a pessoa não autorizava. E nós precisamos ser humildes, amém? E seguir, irmãos, seguir e não entrar por aquele caminho mais, amém? Então vamos lá. Se você teve uma experiência bem-sucedida no aconselhamento, sabe que ela será um instrumento de Deus para ajudar e prevenir pessoas, para não cair no mesmo problema. Se desejar compartilhar essa experiência, no entanto, peça em primeiro lugar permissão para a pessoa envolvida. No caso de aquiescência desta, compartilhe com a comunidade, esclarecendo que foi autorizada a contar. Irmãos, eu estou contando aqui que o pastor Edmar comprou uma casa muito ampla, porém, ele me autorizou a fazer isso. Quando assim nós fazemos, sabe o que acontece? Se nós fizermos o contrário, os membros da igreja terão dificuldades em abrir o coração para você, com receio de que as suas experiências sejam também abertas em público. Então, se eu contar uma experiência boa, sem autorização, e aquilo for disseminado, olha, o pastor contou, nossa, como que o pastor fez isso? Por que ele fez isso? Eu não devia ter falado, mas eu não autorizei. Aí uma outra pessoa queria se abrir, pastor, olha, eu estou com um problema, eu não suportei. Aí ela vai pensar, não vou abrir não, porque senão o pastor fala isso lá na frente, aí eu estou frito. Mas ninguém vai confiar em mim, mas pastor, eu passei um exemplo, eu tive um desvio de caráter, e é uma pessoa, é um advogado, é uma pessoa de renome, ele não vou contar. E aí você priva a pessoa de confessar, com medo, por quê? Por imprudência. Então, nunca fale sobre experiências de aconselhamento sem prévia autorização. Irmãos, e nós estamos falando aqui, não é somente para pastor, dirigente, isso é para todos os líderes. Essa aqui é um pouquinho mais salgada, mas precisamos falar, irmãos. Eu preciso ser fiel aqui ao esboço. Nunca peça dinheiro emprestado. E aí o respaldo, o rico domina sobre os pobres. E o que toma emprestado é servo do que empresta. O pastor precisa estar com a sua mente livre, quando eu digo pastor, o líder, com a sua mente livre de preocupações. É terrível pregar com ansiedade, sabendo que naquela semana há uma conta a ser paga. Vamos, abra rapidinho para nós aí, Provérbios 22:7. Então, nunca peça dinheiro emprestado, principalmente, irmãos, e eu vou falar aqui com propriedade, não é somente questão de dinheiro não. Esses dias, na minha profissão, muitas pessoas me convidam para fazer alguns trabalhos, e a minha esposa tem pegado muito, tem me orientado muito, olha,
nós não devemos nos envolver, principalmente o líder. O líder não deve se envolver com pessoas ligadas à sua liderança. Igual no meu caso, serviço na área da construção civil, eu tenho me esquivado. Por quê? Quando você envolve serviço, você envolve conflito de interesses. Eu já tive algumas experiências muito boas, outras nem tanto. Então, para evitar, hoje eu não faço. Eu tenho evitado. Entendeu? Tenho evitado para quê? Para não frustrar. Porque tanto o líder pode frustrar alguém, quando alguém pode frustrar o líder. E a nossa relação entre líder e liderado é mais importante do que as outras relações. Então, não é somente a questão de dinheiro emprestado. Não pego o carro emprestado, não pego, né? E assim o nome do Senhor Jesus vai sendo glorificado. 22:7, quem encontrou? O que toma emprestado é servo. Esse servo aqui, irmã Rita, é escravo. Você tomou emprestado, você ficou escravo. Servo. Você está subjugado. Então, eu não quero ser subjugado, você não deve, então não tome. Nunca manuseie finanças da igreja. Nunca. Mexa no dinheiro, nas finanças da igreja. Isso aqui é para nós pastores. O pastor nunca deve tocar nas finanças da igreja. Deixa que o tesoureiro cuide disso. E que a comissão de exame de contas sempre apresente o relatório. Nesse delicado assunto, o pastor nunca deve legislar em causa própria. Você poderá compartilhar com a diretoria da igreja as suas necessidades ou dificuldades financeiras, mas deixe que eles tomem as decisões sobre o seu salário e seus benefícios. No entanto, irmãos, os auxiliares devem estar prontos, né, e sensíveis com o anjo da igreja, né? Os líderes, os tesoureiros devem estar sensíveis, né? Porque se por um lado o conselho é para o pastor não tocar, não pedir aumento, não legislar em causa própria, mas os liderados devem estar atentos. Olha, reconheço que o líder, que o pastor, ele tem se esforçado, ele tem se dedicado, e a igreja como família é a melhor para reconhecer as necessidades. Olha, eu estou percebendo, o pastor precisa de um aumento, a igreja tem condição, tem que ser sensível. O pastor não precisa chegar, irmãos, eu preciso de aumento, irmãos, eu preciso de pagar um plano de saúde, irmãos, eu preciso, se a igreja tiver condição, aqueles que manuseiam, para que o pastor não tome emprestado, não se endivide, não envergonhe a igreja, não comprometa a integridade moral da igreja, eles precisam ser o quê? Sensíveis, amém? Então, é cada um na sua, e o nome de Jesus sendo glorificado. Nunca, o 8, nunca subestime a história de sua igreja e o ministério anterior ao seu. Deixa eu ler aqui. Alguns pastores, ao assumirem liderança de uma igreja, têm a tendência de mudar tudo. Com essa atitude, desrespeitando a história da igreja e o ministério anterior. Esses pastores devem se lembrar que um dia serão substituídos. E o que estiverem fazendo agora poderá ser melhorado depois pelos seus sucessores. Deve ser então lembrado
um determinado acontecimento no dia da posse de um pastor. No dia da posse de um pastor de uma igreja, que no final do culto, o pastor que estava saindo deu ao novo 3 envelopes. Olha que interessante. Estava acontecendo uma posse e automaticamente uma despedida. E aquele que estava sendo despedido, ele disse: olha, vou te deixar 3 envelopes. Olha que história interessante. Vou te dar 3 envelopes. E você vai abrir esses envelopes no momento certo. Deve então ser lembrado o pastor que estava saindo, ao receber os 3 envelopes numerados, número 1, número 2 e número 3. Quando tiver a primeira crise no ministério, abra o primeiro envelope. Quando tiver a segunda crise, você vai abrir. E fazendo isso, seguindo as instruções, você vai superar essas crises. Chegando à primeira crise, o novo pastor se lembrou, porque assim, os irmãos se lembram que o pastor falou da lua, das fases. Então chegou a primeira crise, o pastor foi lá e abriu o primeiro envelope, e para a surpresa do pastor, o que estava escrito? Ao abrir o primeiro envelope, ele viu, abriu, estava escrito o seguinte: coloque a culpa no pastor anterior. Ele falou: bom, como foi sugerido? Foi: irmãos, a igreja está problemática, e a culpa é do pastor que saiu. O pastor não ensinou vocês, o pastor não se esforçou, o pastor deixou de fazer isso. E logo, irmãos, o negócio aquietou. Mas logo surge a segunda crise. E ele se lembrou: olha, o pastor disse que quando surgisse uma outra crise, eu abriria o outro envelope. E ele abriu. E olha o que está escrito. No domingo seguinte, ele subiu no púlpito, criticou o pastor e pôs a culpa da situação sobre ele. Mas logo tudo mudou. Passando alguns dias, surge a nova crise, e no domingo seguinte, ele vai abrir o outro envelope, e está escrito: culpe agora a igreja. Ele já culpou o pastor anterior, agora ele vai jogar a culpa na igreja. A culpa é de vocês, a igreja está assim, o povo não contribui, o povo não se esforça, e ele culpa a igreja. E ele vai seguindo os passos do anterior. E logo o negócio acalma. Mas logo vem a terceira crise, pastor Edmar. E ele vai ver o que está escrito lá. Aparentemente a situação melhorou, o tempo passou e a crise voltou. Então ele se lembrou do terceiro envelope, abriu e o encontrou escrita estas palavras: faça 3 envelopes. Ou seja, está na hora de você partir, está na hora de já ir embora. Vocês estão entendendo, irmãos? Se nós seguimos as mesmas regras que alguém nos sugere, nós vamos ter os mesmos problemas. Culpar o antecessor não é o caminho. Atribuir o fracasso à igreja também não é o caminho. Porque se nós fizermos, nós teremos o mesmo fim com aquele que sugeriu essas diretrizes. Mas o que fazer? Clamar ao Senhor do céu.
é Ele que nos dá vitória, é Ele que nos dá estratégia. Então, nunca subestime a história de sua igreja e do ministério anterior. O número 9, para nós terminarmos: nunca se isole no ministério. É muito importante ter amigos para compartilhar as lutas, tribulações. Existem líderes que caem em pecado por serem muito independentes. A Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros. Gálatas 6:2. Pastores e líderes precisam de companheiros com quem possam abrir os seus corações, orar juntos, exortando e edificando mutuamente uns aos outros. Nós precisamos ter companheiros, nós precisamos compartilhar, nós precisamos nos abrir, irmãos. Isolar não é o caminho. O inimigo encontra um campo muito fértil, presas muito fáceis, quando nos isolamos. Nós precisamos nos abrir. E mesmo a liderança pessoal, a liderança familiar, o líder, o marido deve compartilhar dos seus problemas com a sua esposa. Isso é muito importante. O líder de departamento com os seus coliderados. E para terminarmos, irmãos, o nunca de número 10, nunca tenha inveja do seu companheiro de ministério. Isso é importante. Gálatas capítulo 5, versículo 21 nos diz que é obra da carne, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O ministro vocacionado e chamado por Deus precisa estar sempre convicto de que Deus o honrará e o ajudará no seu ministério. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, o meu horário está estourado e eu quero, com liberdade, autorização, quero convidar os líderes, as líderes, por gentileza, a ficar de pé. Nós vamos orar ao Senhor.